Em Números 27, nós vamos ver a apresentação de um novo líder. É uma nova geração, um novo tempo e um novo líder. Moisés já é avisado pelo Senhor de que não vai entrar na terra de Canaã e que um novo líder precisa assumir o seu lugar. O próprio Deus indica, dirige quem será esse novo líder. A liderança que está sobre a nossa vida está diretamente ligada aos resultados que nós vamos ter em todas as áreas dela. A liderança é algo muito importante. A igreja onde você congrega, a pessoa que ministra sobre a sua vida, as pessoas que você segue nas redes sociais, tudo isso vai fazer diferença nos seus resultados. E há alguns princípios aqui neste capítulo que vão nos ajudar nessas escolhas. Então eu convido você a ficar comigo até o final, tenho certeza que vai edificar e muito sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações para você não perder nenhum estudo. Se não se tornou membro ainda, se torne clicando no botão aqui embaixo. Seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, Números 27, versículo 12 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da terra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Eles estão ali na divisa com a terra de Canaã e Moisés é convidado a subir ao monte para contemplar a promessa, né? Moisés, Moisés, essa é a terra que eu disse que daria ao povo e a terra realmente é boa. Veja a terra, você vai ver de longe, mas você não vai entrar. Contemple a promessa. Meus irmãos, eu acho isso aqui um ponto fundamental. Tá? Um ponto fundamental. O que é que Deus está fazendo com Moisés? Deus está expandindo a visão de Moisés. Muitos de nós, muitas vezes eu e você, nós não herdamos a promessa de Deus porque a nossa visão é muito pequena. Em Gênesis capítulo 15, já fazia muito tempo que Abraão esperava o cumprimento da promessa de receber um filho. E ele está muito triste, está deprimido. E o Senhor Deus vai falar com ele. E uma coisa que eu acho linda nesse texto é que Abraão está na tenda. E Deus chama ele para fora da tenda, está de noite. E o Senhor Deus diz: olhe para o céu e conte as estrelas. Assim será a sua descendência. O que é que Deus fez? Se Abraão continua dentro da tenda, a visão dele estava limitada pelo teto da tenda. A visão dele estava limitada ali à geografia da tenda. O que é que Deus faz? Deus tira ele da tenda e expande sua visão. Para onde Deus aponta a visão de Abraão? Para as estrelas do céu. É mais ou menos a mesma coisa que Deus está fazendo com Moisés. Suba ao monte e veja. É isso que eu tenho para você. Antes de fazer com que você suba a novos níveis na sua vida, Deus vai ampliar sua visão. Deus vai lhe mostrar novas possibilidades. Deus vai lhe mostrar novos campos, novas realidades. Ele vai ampliar a sua visão. Uma vez que sua visão é ampliada, a partir disso, o Senhor Deus começa a agir na sua vida para que essa visão se torne realidade. Vou dar o meu exemplo. Quando o Senhor Deus me chamou para ministrar o Evangelho, uma coisa que Ele trouxe ao meu coração é de que eu ministraria o Evangelho a multidões, a nações. Então eu, garoto, adolescente, o Senhor Deus já havia ministrado ao meu coração que eu falaria a pessoas de todo o mundo. 20 anos se passaram e o que é que está acontecendo hoje? Eu estou falando a pessoas de todo o mundo. Só no nosso site são 1,5 milhão de visualizações todos os meses. E aqui no YouTube 300 mil visualizações. Hoje pela manhã, quem estava na live comigo viu, eu estava ministrando a pessoas que estão na Itália. Pessoas que estão ali na Ásia, meus irmãos, estão me ouvindo a ministração do Evangelho através da minha vida. Então, antes de o Senhor Deus fazer com que você tome posse de grandes coisas, Ele vai ampliar a sua visão. Versículo 13 diz: Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Deus diz a Moisés: tudo isso é o que eu vou dar ao povo, mas você não vai entrar.
porque você desonrou a minha santidade. Lembra do episódio em que o Senhor Deus disse, fale à rocha, e Moisés meteu a peia na rocha, e aí ele não podia fazer isso, porque é Moisés, né, irmãos? Moisés, a quem muito é dado, muito é cobrado. Esteja atento às pequenas direções de Deus na sua vida, tá? Direções pequenas, muitas vezes coisas que o Senhor Deus diz para você não fazer. Eu já contei isso, vou contar de novo. Por exemplo, o Senhor Deus disse a mim, Diego, não assista mais TV, não assista mais jornais. Eu passava horas assistindo jornais, assistia de manhã, de tarde, de noite, eu estava ficando louco. O Senhor Deus disse ao meu coração, não assista mais. Será que é pecado assistir? Não, mas para a minha vida é um atraso. Há cristãos que ouvem música secular. Eu não ouço música secular. Por quê? Para mim é ruído. É pecado? Não necessariamente. Mas na minha vida é ruído. Há direções específicas de Deus para a sua vida. Se você despreza porque todo mundo faz, pode acontecer com você o que aconteceu com Moisés. Ele ficar fora da terra da promessa. Por causa de detalhes. Sabe, às vezes eu fico vendo os cristãos falando sobre o que pode, o que não pode. Enfim, há coisas que a Bíblia deixa muito claro que nós não devemos fazer. Mas há coisas que você só vai saber se é certo ou errado na sua vida se você tiver intimidade com Deus. Versículo 15. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade. Eu amo Deus, assim, por muitos motivos. O Senhor Deus, ele sempre está trabalhando com seres humanos, pessoas que por si mesmo não teriam o que dar. Veja, o que era mais seguro para Deus? Continuar com Moisés, ignorar o erro de Moisés e seguir em frente com ele, para que ele tomasse posse da terra junto com o povo. Mas não, o Senhor Deus diz, você não vai entrar, um novo líder vai ser estabelecido. Esse novo líder tem que ser um bom líder. Por quê? O Senhor Deus sabe, irmãos, o valor que tem a liderança para a nossa vida. A pessoa que lidera sobre a minha vida e sobre a sua vida está diretamente ligada aos resultados da sua vida. Quando você tem um bom líder, uma boa liderança sobre sua vida, a sua vida em muitas áreas flui. A depender da liderança e da área da liderança, você vai ter paz e muita prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Não poderia ser diferente aqui com o povo de Deus. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade. O próprio Deus deveria escolhê-lo. Versículo 17. Para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Seu líder interfere diretamente nos resultados da sua vida, consciente ou inconscientemente. Quer ele saiba disso ou não, da mesma forma você. Muitas vezes as pessoas acham que ter um bom pastor sobre a sua vida é algo sem importância. Por que é que as pessoas, muitos cristãos no Brasil, acham que pastor é uma figura decorativa? Porque o brasileiro ele tem dificuldade de entender o valor da liderança, da mentoria, de alguém que usa ensine, que aponte o caminho, alguém que já tem a experiência de ter trilhado aquele caminho e dizer, olha, faça assim que vai dar certo. Nós brasileiros tendemos a desprezar esse tipo de coisa. Mas o Senhor Deus está dizendo a Moisés e ao povo, precisa ser alguém que seja capaz de conduzi-los, de liderá-los, porque a jornada vai ser muito difícil. Então, é bom que você, se você não tem, que você esteja orando ao Senhor para colocar diante do seu caminho um bom líder, uma boa liderança espiritual. Versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. É o próprio Deus que escolheu Josué. Mas se nós formos observar a história de Josué, será que Josué tem história? Sim. Se você lembrar, quando Moisés entrava na tenda do encontro, lá em Êxodo, o nome dele na verdade é Oséias, você vai ver que ele ficava à porta da tenda enquanto Moisés estava orando. Deus estava falando com Moisés ali na tenda e Josué estava à porta da tenda, entende? Depois, quando na batalha, lá no vale, em que Moisés está com as mãos erguidas,
Josué está embaixo liderando as tropas, enquanto Arão e outro que eu não lembro o nome agora estão segurando seus braços, de forma que ele não abaixe para que o povo prevaleça. Depois, lá no relatório, quando eles voltam, lá em Números 13, quando eles voltam com o relatório, Josué e Caleb são as pessoas que permanecem com a palavra de fé. Então, o líder que Deus está nomeando é um líder que tem história, tem um coração crente, um coração fiel. Ele não foi nomeado porque ele era amiguinho de Moisés. Ele não foi nomeado porque ele era parente de Moisés. Ele não foi nomeado por motivos humanos, entende? Ele foi nomeado porque o próprio Deus o escolheu. Versículo 19. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Josué é ordenado pelo Senhor. Agora, irmãos, perceba, tá? Fique atento aqui. Eles estão na linha divisória de receber a promessa. Eles já estão contemplando a promessa. E o que é que Deus faz? Primeiro Deus manda contar os sobreviventes. Quem escapou? Aí tá aqui, os que escaparam foi esses. Pronto. Agora vamos estabelecer uma liderança, alguém que os lidere na promessa. Muitas vezes eu e você não herdamos a terra da promessa ou não somos conduzidos ao próximo nível na nossa vida porque as nossas referências permanecem velhas. E o que significa uma referência velha? Lembra que eu disse que o Senhor Deus, antes de nos levar para o novo nível, a terra da promessa, Ele amplia a nossa visão? Uma visão ampliada requer, meus irmãos, instruções novas. E muitas vezes a liderança, a mentoria, já não consegue acompanhar o ritmo de Deus na sua vida. Eu posso falar isso em muitas áreas na minha vida. A igreja que eu converti é uma pequena igreja batista em Campina Grande. E à medida que o Senhor Deus ia agindo em minha vida, assim, me ensinando, falando ao meu coração, me moldando, eu percebia que a igreja já não conseguiria mais me alimentar da forma que eu precisava. Então o Senhor Deus começou a colocar no meu coração a direção de que eu precisava mudar. E eu mudei. Eu fui para uma outra igreja ainda em Campina Grande, onde eu aprendi mais, trabalhei mais, servi mais e continuei crescendo. Depois, por causa da soberania de Deus, eu e Carol acabamos mudando para a capital, que é onde nós estamos morando hoje, em João Pessoa. E enquanto nós estávamos orando sobre em qual igreja nós deveríamos conduzir, o Senhor Deus nos deu outra direção e como nós estamos crescendo. O que eu quero dizer é que você precisa estar atento a este momento, porque muitas vezes você não está conseguindo herdar a promessa de Deus para a sua vida, porque Deus está querendo ampliar sua visão e você está resistindo. Muitas vezes Deus amplia sua visão, você não resiste a isso, mas você resiste à mudança de mentoria, mudança de liderança. Às vezes o Senhor Deus quer levar você para um novo nível, para um novo lugar, e isso exige mudança geográfica de ensino. E muitas vezes você está resistindo a isso. Então, perceba que o que é que Deus faz aqui. Conte os sobreviventes. Aqui estão quem sobreviveu. Agora nós vamos estabelecer um novo líder. Moisés está ultrapassado, Moisés perdeu o poder, Moisés não é mais útil. Não significa isso. Significa apenas que é um novo tempo. Amém?